Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um momento curioso de Química. Eu sou a Raíssa, sua locutora favorita. Estou aqui novamente para trazer informação, conhecimento e diversão nesse seu dia. Sabe aquela meia calça que você utiliza por baixo do vestido? Ou aquele parafuso em formato de porca que você coloca na porta da sua casa ou no armário, nas rodas de um carro ou em suas embreagens? Sabe me dizer o que todas essas situações têm em comum? Todas elas possuem uma substância chamada nylon presente em suas composições. O nylon está presente no nosso dia a dia, muito mais do que somos capazes de perceber. E é exatamente sobre ele que falaremos hoje. Aqui, entre tantas outras coisas, falaremos de seu contexto histórico, sua formação química, suas reciclagens, entre outras coisas. Então fique bem aí para não perder nada disso. Popularmente conhecida como nylon, vai possuir outro nome, principalmente entre os químicos. Será chamado de poliamida. É uma espécie de um plástico de engenharia, que será resultado das cadeias carbônicas, com hidrogênio e nitrogênio, e que vai fazer parte do grupo das amidas. A sua origem se decorre da reação química calculada do petróleo e do gás, e de onde também vai se originar a caprolactama. Sim, esse nominho é difícil. Ele vai ser a matéria-prima para sua principal produção. Essa substância possui características inconfundíveis. A principal, se assim podemos se dizer, é a sua estabilidade. O nylon é estável, pois possui cadeia linear longa e de interação intermolecular. Possui uma alta temperatura de fusão e é resistente à intempérie, à fadiga, ao impacto, ao oxigênio, à química e derivados, aos combustíveis, às gorduras e os solventes aromáticos. Também apresenta boa fluidez e média absorção de água. É impermeável a gases, tem longa vida útil e ótimo custo-benefício. Ganha grande resistência e outras excelentes propriedades quando é reforçado com fibra de vidro ou fibra de carbono. O nylon vai oferecer alta resistência mecânica, cerca de 3,5 vezes a mais que o próprio algodão. E que tal sairmos um pouquinho de química e nos adentrarmos mais em história? O nylon vai ser a primeira fibra têxtil a ser produzida, isso por volta do ano de 1935, pela equipe do químico Wallace Carothers da DuPont. Seu primeiro produto a ser vendido vão ser as escovas de dente com cerdas de nylon, agora já por volta de 1938. Foi uma fibra muito usada durante o período da Segunda Guerra Mundial, isso por decorrência da interrupção do fornecimento da seda produzida no Japão. Com isso, os Estados Unidos tiveram que prover uma fibra alternativa para o uso da fabricação nas malharias e roupas íntimas, assim como para a fabricação de paraquedas também. Após ser constatada a eficiência e superioridade da poliamida sobre a fibra natural para a produção de aparatos militares, as Forças Armadas requisitaram a DuPont que toda a produção do material fosse usada para a confecção de paraquedas. Já em 1940, chegou ao mercado as meias de nylon, que foram um enorme sucesso no mercado feminino. A poliamida é utilizada tanto só quanto misturada a outras fibras. E além de ser amplamente usada em roupas de banho, bermuda e vestiários em geral, é também usada para fabricar paraquedas, redes para pescas, cordas, saturas para cirurgias, enfim, entre outras coisas. O velcro é fabricado a partir dos fios deste polímero também. Já que citamos um de seus tipos mais utilizados, que tal falarmos sobre os tipos de nylon?
A presença considerável de átomos de carbono nessa estrutura vai possibilitar a obtenção de vários tipos de materiais, onde o 6 representa o número de átomos dos carbonos. Os tipos mais usados são o nylon 6.0, que é um termoplástico obtido a partir da poliamida 6, que é utilizado em diversas áreas da indústria mecânica, elétrica e química. Possui excelentes propriedades mecânicas, elétricas e térmicas e pode ser utilizado para substituir metais como materiais estruturais ou de construção. Também temos o nylon 6.6, que vai ser um plástico de engenharia, obtido da copoliamida 6.6/6, que vai possuir boas propriedades físicas, químicas, mecânicas e elétricas, que permitem que ele possa ser usado como substituto ao bronze, o latão, o alumínio, duralumínio, ferro fundido e até mesmo o aço. Os tipos mais usados são o PA12, que possui características semelhantes ao do PA11, que tem longa cadeia de carbono, maior ponto de fusão e elevada resistência. Quanto mais longa for a cadeia de carbono, mais alto é o ponto de fusão e a melhora das características. É uma substância química fascinante, principalmente ao que se refere ao seu processo de produção. A substância que forma a fibra do nylon é uma longa cadeia de poliamina sintética, em que menos de 85% das ligações peptídicas são diretamente ligadas a 2 grupos de cadeias alifáticas. O termo nylon refere-se a uma família de polímeros, chamados de poliamidas lineares. Existem 2 métodos comuns para a fabricação do mesmo. Em um desses métodos, moléculas com grupo ácido ACOOH em cada fim são reagidas com moléculas contendo grupos de amina NH2 em cada fim. O nylon é resultado e nomeado com base no número de átomos de carbono, separando os 2 grupos de ácidos e de aminas. Assim, temos o nylon 6,6, que é feito de ácido adípico e hexametilenodiamina. Estes 2 compostos formam um sal, que é chamado de sal nylon. Este sal é seco e aquecido em vácuo para eliminar a água e formar o polímero. No outro método, um composto contendo uma amina em que um fim e um ácido em outro é polimerizado para formar uma cadeia com unidades, que se repetem de NHCH2nCO. Se N é igual a 5, o nylon se chamará nylon 6. Nos 2 casos, a poliamida é manipulada apenas depois de fria para que adquira as propriedades desejadas para cada uso. Após a polimerização, é feito um processo de aquecimento a uma certa temperatura para combinar as moléculas e formar uma substância fúndida, que é colocada em uma fileira, separando o material em filamentos e expondo ao ar pela primeira vez. O ar vai fazer com que os filamentos endureçam imediatamente e assim podem ser enrolados em bobinas. As fibras são esticadas para criar força e elasticidade, algumas das propriedades mais importantes do material. Depois, os filamentos são desenrolados e enrolados novamente em outra bobina menor, para que as moléculas se alinhem em uma estrutura paralela. Os fios que resultam estão prontos para serem usados para diferentes propósitos. Podem ser trançados como estão ou combinado e derretido posteriormente. Mesmo que nesses pequenos minutos, podemos perceber o quanto o nylon facilita não só a nossa vida como consumidores, mas também a vida de todos os envolvidos na indústria para sua produção. Mas é muito importante também darmos ênfase ao seu impacto ambiental, que sendo fabricadas com recursos não renováveis, as fibras sintéticas não são biodegradáveis e levam cerca de 400 anos para se decompor totalmente.
Por ser um processo complexo, a produção vai trazer algumas preocupações ambientais. Alguns produtores utilizam petróleo bruto para isolar os polímeros, que podem levar ao esgotamento de combustíveis fósseis e poluição ambiental por escoamento. A produção química de ácido adípico também cria frequentemente óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa. Este gás tem o potencial de corroer a camada de ozônio e até mesmo promover a poluição atmosférica. Porém, também temos o nylon reciclado. O nylon reciclado vai ser um material confeccionado a partir da despolimerização de plásticos de poliamida e reaproveitamento de sobras, fazendo com que possa ser utilizado em diversos produtos. As características do nylon reciclado vão ser um material de alta resistência, muito benéfico, isso quando passa pelo processo de reciclagem. Isso vai acontecer porque, quando descartado incorretamente, leva muito tempo para ser desintegrado, como já dito aqui. Por isso, a grande vantagem de se utilizar o nylon reciclado no processo produtivo é o baixo impacto que causa ao meio ambiente, além de ser uma opção econômica e com excelente custo-benefício. Aplicações do nylon reciclado também pode ser vista em diversos produtos, como, por exemplo, na fabricação de carpetes, patins, airbags, relógios, uniformes de esqui, calçados esportivos, cordas, barracas e muitos outros. As suas vantagens vão estar presentes em resistência ao envelhecimento, a temperatura elevadas durante um longo período de tempo, a rigidez elevada, a fluidez e fácil enchimento do molde, um comportamento autoextinguível, resistência à abrasão e até mesmo resistência química. Barreiras resistentes contra a ação de combustíveis e gorduras, bloqueio de oxigênio, absorção de água, também são outras vantagens. E não podemos esquecer do baixo impacto ambiental, por ser um material reciclado. A economia também é muito benéfica, pois tem uma ótima relação ao custo-benefício. Não só o nylon produz ligação dupla, como eu e você também, meu querido ouvinte. Quem sabe não nos vemos na próxima, para falar um pouquinho mais sobre tantas coisas impressionantes sobre a química que estão presentes no nosso dia a dia. Hoje fico por aqui, com esse momento curioso e tão cheio de informações. Nos vemos na próxima.